Fala galera do canal Geo Sertão, mais uma aula de geografia aqui para vocês, galera. Agora de uma forma diferente. Hoje a gente vai analisar um livro, certo? Do professor José William Vicentim, que é uma das unidades aqui do material que eu utilizo na rede privada de ensino, certo? E hoje nós vamos abordar a temática sobre a América Latina, né? Então, vou aqui compartilhar com vocês esse material, certo? Para a gente poder fazer a análise desse documento, beleza? Muito bem, galera. Esse livro é o livro 11, ele é o livro do ensino médio, né? Então, nós vamos ter aqui o autor José William Vicentim, um dos autores que eu tenho um grande respeito pelas suas produções, e nessa unidade, ele aborda as periferias e as perspectivas mundiais. E nós vamos abordar o primeiro capítulo como a nossa área de estudo hoje, certo? Vamos lá. Galerinha, olha só. Falar sobre a América Latina é muito importante termos um roteiro de estudo. Por quê? Porque analisar a América Latina é analisar uma dimensão continental muito grande, né? Então nós vamos observar aqui nesse mapa, mais abaixo, que esse mapa ele vai representar a divisão do continente americano do ponto de vista histórico e cultural, né? E aí nós vamos ver também que entra dentro desse contexto a questão também étnica. Por quê? Porque nós vamos ver que o continente americano, ele é um continente muito extenso no seu sentido latitudinal. Então, nós vamos ver aqui a América anglo-saxônica, nós vamos ver a América latina, não é? Então, observando esse mapa aqui, nós vamos ver a primeira forma de regionalizar o continente americano. Mas você me pergunta, professor, é a única forma de regionalizar o continente americano? Não é a única, mas é uma forma que vocês devem compreender. Toda essa extensão que nós vamos ter aqui, ó, pegando tanto os Estados Unidos, o Canadá, o Alasca, né? Toda essa região que nós vamos observar, ela faz parte dentro de um contexto da anglo-saxônica, ou seja, é uma área formada por povos de origem inglesa. E mais abaixo dessa localidade, nós vamos observar outra regionalização que ela já tem como referência outra parte do nosso continente, né? E essa regionalização aqui, ela inicia nessa parte que nós vamos desde o México até a Argentina no sul. Né? Então, toda essa regionalização que nós vamos ver dentro desse contexto que envolve tanto o México, a América Central e toda a América do Sul, ela engloba a América Latina. E aí nós vamos ver uma questão bem, vamos dizer assim, um pouco polêmica, porque os países de origem latina são países de origem que vieram, vamos dizer assim, no seu processo histórico, povos que vieram no seu processo histórico, vieram da Espanha, Portugal, né? E também da França. Mas aqui também nós vamos ter a presença da própria Guiana, do Suriname, da Guiana Francesa. Essa região aqui, né, fronteiriça com o Brasil, já tem aí toda uma historicidade baseada também em descendentes ingleses, né? E aí nós vamos ver que essa territorialização do continente americano e tomando como base a América Latina, ela vai apresentar uma diversidade de elementos, sejam eles naturais, sejam eles políticos, econômicos, né? O contexto histórico da América Latina é um contexto histórico representado aí por uma variedade de fatores históricos marcantes para alguns países, né? Olha só, a aula de hoje ela vai contemplar aqui 4 objetivos importantes. Compreender criticamente o que é a América Latina, refletir sobre as principais características da região, analisar os principais modelos de desenvolvimento econômico latino-americano e detectar e diferenciar os principais sub-regiões da América Latina e seus países componentes.
né? Então, vejam bem, nesse primeiro tópico, nós vamos ver a importância de analisar esse detalhe, né? A dependência e as desigualdades. Né? É importante destacar que desde o processo de toda a formação histórica da América Latina, nós tivemos aí uma colonização baseada nos preceitos da exploração. Nós vamos ver aí os interesses das colônias espanholas e portuguesas, que vieram com um modelo baseado no próprio mercantilismo, e esse mercantilismo ele tinha como um fator determinante que era a exploração da região para beneficiar os interesses das metrópoles. Né? Com isso, nós tivemos aí toda uma transformação, tanto política como econômica e social. Fato que, ao longo dos anos, né, nós tivemos aí algumas alterações, como a própria independência de alguns países latino-americanos, porém, o tipo de economia ainda se tornou muito dependente. Né? Então, nesse ponto de vista, nós vamos ver aí que uma das questões marcantes é a própria dependência, que é uma característica herdada do processo colonial até os dias atuais. Novos países continuaram e ainda continuam a produzir e exportar produtos primários. Né? Nós vamos ver aí que algumas nações já possuem algum nível de tecnologia maior, como nós podemos também observar, né? Que já tem toda uma influência internacional, aonde nós já observamos alguns acordos econômicos, né? Onde nós vamos ver aí a formação de algumas associações, como a própria BRICS, que hoje vem refletindo muito no cenário internacional, né? Do qual o Brasil, aqui na América do Sul, faz parte desse bloco tão importante que cada vez mais cresce e influencia diretamente as economias, tanto do Brasil como da Índia, da China, da Rússia e da África do Sul. Muito bem, olha só, durante o período da colonização, nós observamos que houve uma predominância de um trabalho escravo, né? Mesmo com essa abolição da escravatura, mesmo com todo esse processo, né, de mudança social, nós vamos ver ainda que a mão de obra ainda nos países latino-americanos, elas são muito mal remuneradas, né? Por isso que nós observamos que grande parte de migrantes latino-americanos buscam destinos europeus, destinos norte-americanos, cujo objetivo é tentar algo de uma vida melhor, de um salário mais digno, justamente por causa dessa fragilidade que nós temos ainda na maioria dos países latino-americanos, né? Nós vamos ver aqui, mais abaixo desse material, que, do ponto de vista cultural, histórico e étnico, né, o continente americano ele pode ser dividido dessas duas maneiras, tanto na América anglo-saxônica como a América Latina. Né? Mas existe também outra forma de regionalizar o continente americano, tomando como base os critérios geográficos. E aí nós vamos observar que há uma divisão diferente dessa daqui. Essa divisão, ela representa uma distribuição entre a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Essa é uma forma de conhecermos essa regionalização para a gente não confundir, certo? Fica a dica aí para todos vocês. Muito bem, seguindo adiante, a gente vai também destacar que um dos grandes problemas ainda relacionado com as desigualdades, né, nós vamos ter a relação sobre as taxas de analfabetismos, que em alguns países elas chegam a atingir mais de 50%, como é o caso que nós vamos observar no Haiti, na Guatemala, na Nicarágua, El Salvador, né? Enquanto que países, por exemplo, como Estados Unidos e Canadá, esse índice ele sequer atinge 1%. Né? A expectativa também é outra questão delicada dos países da América Latina, na maior parte, em especial também aqui no Haiti, na Bolívia, né, que muitas vezes não chegam a mais de 65 anos. No Canadá e nos Estados Unidos, nós temos uma expectativa de vida entre as mais elevadas do mundo, chegando a mais de 80 anos. Né? E algumas características são muito próprias dos países da América Latina. E aqui nós temos um quadro bem interessante, que diz o seguinte: qual a situação da América Latina em relação ao mundo? Né? O que o mundo pensa em relação à América Latina em todo o seu contexto? E aí nós temos algumas perguntas aqui que diz o seguinte, vamos observar aqui com cuidado. Olha só, nessa primeira pergunta,
onde vocês estão observando aqui, né, nós vamos ter a América Latina é vista internacionalmente como uma região de miséria e pode considerar uma própria pobreza. Porém, não é a única. Né? Então, eu não posso dizer que ela é vista unicamente como uma região de pobreza. Pelo contrário, a região ela é tida como uma das mais pobres, principalmente aí também observando o contexto da África, observando o contexto também da própria Ásia, também em alguns determinados países, né, há essa semelhança de índice de pobreza, de miséria, de fome, né, de corrupção, né, e nós vamos ver aí que isso está muito presente. Mas vale também destacar, né, que existem outros problemas que afligem também boa parte da população no Brasil e como também muitos países latino-americanos. Né? Nós vamos ver a questão do próprio IDH, como nós vimos na outra explicação, a questão sobre as desigualdades, que elas são muito alarmantes, né? A questão sobre a mão de obra por ser também muito barata. Então, isso reflete diretamente. O outro ponto diz o seguinte: qual é, então, o fator que mais caracteriza a América Latina em comparação com as demais regiões do globo, né? E aí o que a gente pode destacar aqui, que José William Vicente destacou bem, de maneira considerável, né? Onde nós vamos ver aqui que uma das questões que marca muito, olha só, são as desigualdades sociais. Né? Essas desigualdades sociais, ela é vista internacionalmente como uma região que apresenta uma variação desses elementos e, concentradamente, isso atrapalha diretamente a condição de vida da sociedade. Né? Então, a gente percebe que uma das grandes consequências hoje que aflige boa parte da sociedade são as desigualdades sociais. E eu vou mais além, não só desigualdades espaciais ou desigualdades sociais, mas também como desigualdades espaciais, né? A própria ocupação do território, onde nós vamos ver aí alojamentos de áreas em favelas, o crescimento de assentamentos precários, falta de infraestrutura, saneamento básico, né? Então, todos esses elementos realmente faz parte dessa história onde nós estamos aqui, tentando entender do ponto de vista do mundo, né? O que os países veem em relação à América Latina. No ponto 3, essas desigualdades e contrastes latino-americanos são apenas sociais? Claro que não, né, pessoal? Eles também são espaciais e territoriais, como eu acabei de falar. Existem aqui grandes disparidades entre economias, com alguns muitos poucos industrializados, entre outros bastante industrializados, como nós podemos destacar o Brasil, México e Argentina, e também há significativas desigualdades internas dentro dos países. Por exemplo, o território brasileiro, ou mais ainda no território mexicano. Né? Então, essa questão de apenas entender os problemas na América Latina como questões apenas sociais é algo muito pequeno. Então, nós temos que entender esse contexto da América Latina do ponto de vista muito mais abrangente. Né? Então, as desigualdades sociais, elas são um desses elementos que fragilizam essa condição de vida. E, por último, nós vamos ter a questão 4, que diz: a América Latina é uma região coesa, né? Aí nós podemos destacar que também não, porque alguns autores até duvidam da existência de uma única América Latina, né? Dizendo que isso é uma ficção, é mais um sonho que a realidade. A América Latina está longe de representar uma unidade, mesmo que relativa, como acontece na Europa ou na América anglo-saxônica. Assim como na África e no sul da Ásia, ela é apenas um conjunto diversificado de países que vivem numa mesma parte da superfície terrestre. E aí eu afirmo nessa condição de que a América Latina ela é um mosaico de características étnicas, culturais, religiosas, né? Então nós vamos ver aí que essa questão ela define muito bem a América Latina. Bem, olha só, ao lado desses problemas que nós acabamos de falar, né, ao lado dessas fragilidades que assolam a vida da população,
Muitas metrópoles refletem maiores dilemas dos países e boa parte da América Latina, como o moderno ao lado do arcaico, a riqueza constratando com a pobreza, luxuosos condomínios e imensas favelas, transportes coletivos precários suficientes, né? Só nós vamos ver aqui até mesmo o Brasil, boa parte da América Latina, elas vão permanecer nesse ciclo períodos aparentemente até mesmo influenciadas, né? Por interesses internacionais. E aí vale a pena destacar que o processo da urbanização desses países também foram atrelados com esses interesses. Né? Então, por isso que nós vamos ver aí que um fato marcante nos países da América Latina é essa presença de uma economia dependente, metrópoles extremamente aglomeradas, nós vamos ver aí macrocefalia urbana extremamente presente nesses ambientes, né? O Brasil em si é um país que, ao longo de toda a sua historicidade, já passou por altos e baixos, períodos de recessão, períodos de progresso, né? Mas o Brasil hoje se encontra em uma posição entre o sexto e a sétima posição do ranking das economias mundiais, medido através pelo seu PIB. Que em 2014 nós tivemos aí o PIB numa posição entre a sétima renda per capita, ultrapassando aí mais de 15 mil dólares, né? Então, o Brasil já teve, em momentos particulares, de grande importância. Outra coisa também importante que nós podemos destacar do ponto de vista atual, né, é que nós vivemos hoje um período de recessão. Né? Falando em 2020, né, falando sobre a situação atual da economia brasileira, devido à própria pandemia, nós temos aí uma recessão, não só do Brasil, mas de muitas economias do mundo. O PIB houve uma queda. Os únicos setores que não houve queda foram os setores primários, né? O setor aí da agroindústria, que é uma dependência muito grande que a sociedade mundial tem. Né? Mas vamos lá, dando continuidade aqui ao assunto e analisando esse contexto histórico, né, nós vamos ver aí que, do ponto de vista ainda nesse contexto das desigualdades sociais, e aqui me chama a atenção muito bem nesse último parágrafo, essa parte aqui, aonde vocês vão perceber um detalhe importante. Olha só, vamos lá. Observando essa parte aqui, praticamente, vou destacar aqui só para a gente perceber, e eu vou apagar, diz o seguinte, olha só. Já vimos que as desigualdades sociais aqui são imensas, em média, maiores que nas demais grandes regiões do mundo. Ao lado disso, temos elevados, infelizmente, crescentes índices de violência, furtos e roubos, sequestros, homicídios, tráfico de consumo de drogas, violência policial, acidentes de trânsito, mortes e feridos, violência contra a mulher, menores de idade, contra pessoas com alguma deficiência, etc. Os índices de corrupção e desvio ou mau uso dos recursos públicos também são alarmantes. Em alguns países, cresce enormemente a cada ano. O sistema jurídico é lento e má qualidade. Excesso de burocracia, atravanca a criatividade dos negócios, a educação deficiente de má qualidade, ao lado de imensos números de analfabetos funcionais, somada a mídia sensacionalista, especialmente a televisão, e que vulgariza a violência, a corrupção e a ideia de que vencer a qualquer custo, mesmo que atropelando o direito do outro, também contribui para perpetuar essa situação. Então, essa é a nossa realidade, onde nós vamos ter aqui características, queira ou não acreditar, mas são características que envolvem muito as nossas especificidades, né? Eu não vou dizer as nossas em si, particularmente, mas no contexto geral da sociedade latino-americana, isso é muito presente. Saindo um pouco dessas características de dependências e, ao mesmo tempo, também das desigualdades, e entrando dentro do modelo mais econômico, é interessante a gente destacar que os países latino-americanos, todos os países latino-americanos são países subdesenvolvidos. Entre eles, nós vamos checar alguns países em desenvolvimento, como o próprio Brasil, a Argentina, o México, que são países hoje que apresentam um nível de desenvolvimento econômico maior. Né? E aí nós vamos ver que entre esses países nós vamos ter dois tipos ou modelos, né, de sistemas econômicos. Nós vamos ver aí, por exemplo, os modelos econômicos que nós chamamos de liberal, e outro modelo que nós chamamos de estatizante. Né? Vamos entender o que significa cada um deles. Olha só, vamos lá.
De forma resumida, podemos dizer que o modelo liberal ele é mais pragmático e o estatizante ele é mais ideológico. O que significa isso, né? Olha só, o modelo liberal é o modelo mais capitalista, é o modelo mais voltado ao mercado externo, é o modelo mais voltado aos investimentos exteriores, aplicação de movimentação de acordos internacionais. Então, nós vamos ver aí países que têm hoje um modelo econômico, nós podemos citar, por exemplo, o próprio Brasil. Né? A maioria dos países latino-americanos, eles possuem um modelo liberal, ou seja, um modelo mais aberto ao capital externo. Nós vamos ver a presença de indústrias multinacionais, empresas multinacionais, e entre outros setores aí que diversificam ainda mais a economia e mantém uma relação de proximidade e, ao mesmo tempo, também de dependência. Já o outro modelo, ele é estatizante. O próprio nome já dá uma ideia, já vem de Estado, né? Ou seja, a economia planificada. Acho que você já leu isso aí em algum momento sobre a Guerra Fria, né? Recorda um pouquinho aí desse assunto aí na mente aí. Nesse período, nós vamos ver que durante a Guerra Fria, nós tínhamos um modelo socialista e capitalista. O modelo socialista, basicamente, era um modelo baseado na estatização, ou seja, em um modelo estatizante. E esse modelo estatizante ele é um modelo baseado nas empresas pertencentes ao próprio Estado, onde realiza inúmeras privatizações de empresas privadas. Nós vamos ver aí um mercado mais fechado ao mercado externo. Ele prioriza mais os investimentos locais, os investimentos nacionais, as indústrias nacionais. E isso nós vamos ver que, de certo modo, poucos países adotam esse sistema tão radical como era no passado. Porque o sistema capitalista ele envolve os países numa grande necessidade, numa grande interdependência funcional capaz de poder promover o desenvolvimento de ambas as partes, certo? Com algumas vantagens maiores para umas e menores para outras. Mas o modelo liberal ele é um modelo baseado no próprio capitalismo. Ele é muito simpático ao modelo capitalismo ou economia de mercado, né? Muito bem. Aí nós temos aqui os exercícios, né, que foram passados. E aqui nós temos alguns países, né, que foram destacados nesse conjunto aí. Olha só, é importante destacar que a própria América Latina ela é subdividida em Brasil, por ser um país de uma dimensão continental grande, nós vamos ter a América Andina e a América Platina. Né? O que é a América Andina? A América Andina ela é uma parte ou um conjunto sul-americano formado por países que constituem presencialmente na Cordilheira dos Andes. E aí nós vamos ter quem? A Venezuela, o Chile, a Colômbia, Peru e o Equador. Né? Então, nesse caso, foi destacado aqui falar um pouco sobre o Chile. Por que falar sobre o Chile? Né? O Chile é um dos países de maior extensão territorial da América Latina, no sentido norte e sul. Nós vamos ver aí que a América Latina ela possui o Chile como um dos países de seu território, aonde ele possui uma variação de características naturais. Como, por exemplo, nós vamos ver aí paisagens desérticas, nós vamos ter aí terras áridas, climas frios, principalmente por estar localizado em altitudes elevadas. Nós vamos dizer também que o Chile ele é praticamente um caso especial na América Latina. Por que ele é um caso especial na América Latina? Porque os chilenos eles possuem um padrão de vida muito elevado em relação à América Latina. Então nós vamos ver aí que a renda per capita em 2010 ultrapassava os 14 mil dólares, com uma concentração da distribuição social de renda não muito intensa como o que ocorre no Brasil. Né? O IDH da América Latina, a taxa de analfabetismo da população, ela chega a média de 15 anos ou mais de idade com apenas 3%. Ou seja, tem conhecido altas taxas de crescimento econômico desde os anos de 1990, taxa de 6 a 9 anos, mais elevada da América Latina. Né? Então, isso demonstra o grande poderio também econômico e até mesmo social que vem acontecendo aí no Chile. O Chile também é considerado como o tigre latino-americano, né? Ele é considerado como um país de uma grande importância no sentido aí econômico e até mesmo do ponto de vista social,
visto que as condições sociais, aí, a própria renda per capita, as condições de vida que o próprio chileno vive em seus países, em suas cidades, né, em seus espaços territoriais, apresentam aí elevadas condições, tanto de saúde como educação, né, e habitação, né? Então, pessoal, é importante a gente frisar esses importantes detalhes aí sobre o Chile, tá? O Chile é um país aí de vários contrastes, né? Nós observamos aí tanto como uma das economias muito fortes aí na América Latina, e em especial a mais forte, vamos dizer assim, é na América Andina, né? Nós vamos ver aí um país muito aberto ao capital externo, já tem aí um modelo praticamente liberal imposto aí dentro de sua estrutura econômica, né? Porque desde o momento que o modelo econômico constitui enorme abertura à economia em grau muito maior que no Brasil, nós vamos ver aí que as exportações elas fluem, né? Os investimentos internacionais eles começam a serem incentivados e os empreendimentos praticamente vêm sendo também aumentados devido à diminuição da burocracia, à diminuição dos impostos, ou seja, dos obstáculos que evidenciam aí toda essa relação econômica entre outros países. Que, por outro lado, é um dos grandes desafios ainda do Brasil, é superar essa questão da própria burocracia, né? Muito bem, beleza. Outro país também que vai sendo destacado aqui é a Venezuela. Por que a Venezuela é um país em destaque, né? Apesar de atualmente conviver aí com graves problemas sociais, políticos, econômicos, né? A Venezuela é considerada como um dos países de maior produção e exportação de petróleo do mundo. Ele tem em seu território uma abundância muito grande em seu litoral, principalmente aí na região do Lago Maracaibo. A Venezuela tem consideravelmente a segunda maior reserva do mundo, atrás apenas da Arábia Saudita. E também há alguns que afirmam que a Venezuela considera-se como a primeira maior potência em termos de produção e exploração de petróleo, né? O petróleo ele é um elemento muito importante para a indústria petroquímica, do qual varia uma variedade de produção de elementos que são exportados cerca de 90% de seus produtos, né? Nós vamos ver, por outro lado, as questões sobre analfabetismo, nesse período aqui que nós vamos destacar principalmente aí em 2010, que são os dados que foram estimados, ainda era muito baixa, né? Nós tínhamos aí ainda um certo controle administrativo, né? O que difere muito da relação do momento atual, né? Mas com base nesses dados de 2010, nós vamos tratar um pouquinho sobre a Venezuela observando esse período, certo? Olha só, o imenso volume de riquezas obtidas nas últimas décadas com o petróleo não trouxe as esperadas melhorias para a população venezuelana. A má aplicação desses recursos fez com que o padrão de vida de grande parte da população continuasse baixo. A situação piorou a partir de 2014, quando os preços internacionais do petróleo desabaram, que custavam mais de $100 no início do século e menos de $50 em 2015, ou seja, nós tivemos aí uma redução de mais de 50% e uma desvalorização desse produto no mercado internacional, e a Venezuela houve, né, uma redução aí de seu ganho muito grande, trazendo aí um prejuízo enorme. Como o país depende muito das exportações de produtos derivados, né, e até mesmo de alimentícios, começou a ocorrer um desabastecimento, ou seja, a Venezuela se encontrou numa situação aí, né, de extrema calamidade. Houve o aumento da inflação, que levou a um forte descontentamento populacional. Se analisarmos do ponto de vista político, a Venezuela no século XX ela foi muito conturbada e ainda continua no século XXI. Né? É um tipo exemplo de democracia frágil. Né? Nós vamos dizer assim que a Venezuela vive um estado de fragilidade, principalmente aí por envolvimentos em golpes e tentativas de dominação do Estado, né, como conhecidamente como tentativas de golpes que já foram impostos aí por alguns governantes, principalmente aí relacionado ao contexto da própria política interna, onde nós vamos ver uma agitação muito grande. E para entender melhor um pouco essa vida política e econômica, a gente tem que recordar um pouco aqui da presença de um dos grandes figuras que foram na história da Venezuela, que foi Hugo Chávez, e atualmente nós temos a presença agora de Nicolás Maduro, né, que
apresenta hoje um modo de administração bastante divergente dos ideais internacionais e também até locais, né, onde a população convive hoje com graves problemas aí econômicos e sociais. Olha só, a Venezuela ela sempre teve muito interesse em criar certos blocos econômicos, né? E Chaves, né? Hugo Chaves também teve uma proposta que foi estabelecida aí através de uma associação liderada pela própria Venezuela chamada de ALBA, né? Esse bloco econômico ele chamava-se de Alternativa Bolivariana para as Américas e tinha alguns procedimentos importantes que queria. O que esse bloco ele determinava, né? Fortalecer as forças armadas, comprando aviões militares e armamentos modernos, emprestou dinheiro com juros baixíssimos a alguns países da região, como Argentina, Peru, Bolívia e Cuba, passou a ter uma política externa agressiva em relação aos Estados Unidos e às relações latino-americanas alinhadas com países, por exemplo, a Colômbia. E apesar dessa postura, quase todo o petróleo exportado da Venezuela vai para o mercado norte-americano. Como é interessante essas coisas, né? Que a política ela é marcada por um jogo de interesses, né? De um lado, nós temos interesses políticos que, de certo modo, também até flexibilizam certos interesses econômicos, né? A Venezuela, ela protagoniza as maiores disputas geopolíticas ou territoriais da América do Sul, né? Nós temos aí alguns conflitos relacionados a disputas territoriais, como a própria Guiana, né? O território do Eséquibo, nós temos aí movimentos fronteiriços e conflitos com a própria Colômbia, né? Então, a própria instabilidade ela já demonstra uma característica muito forte aí do território venezuelano. Aqui nós vamos ter o mapa, né, no livro de vocês devem ter o mapa em mãos aí, com certeza, acompanhando com esse livro, mas você vai ver depois aí todo esse território que tem aí todo um pretexto, né, de influência e dominação venezuelana que pertence à própria Guiana. Muito bem, galera. Olha só. Outro país também que vai ser um destaque aqui nesse contexto é falar um pouco sobre a Bolívia, né? Por que falar da Bolívia? Principalmente porque a Bolívia é considerada um dos países mais pobres da América do Sul e também possui uma precária unidade nacional e territorial, sendo formada por uma diversidade populacional de configurações étnicas bastante diversas. Né? Nós vamos ver aí que a economia boliviana ela é baseada na mineração, seus principais produtos são o estanho, o petróleo e o gás natural. Inclusive, nós temos aí no Brasil, né, um acordo, o Brasil-Bolívia, né, gasoduto Brasil-Bolívia, que é um acordo onde nós compramos gás natural aí exportado pela própria Bolívia. A agropecuária, com a criação extensiva de carneiros, cultivo de soja, né, que também é um importante gerador de dólares ou de renda para o país. A Bolívia ela é marcada, desde a sua independência, por frequentes crises e instabilidades políticas, tanto internas como externas. Né? Esse país latino-americano ocorreu vários golpes de Estado e dezenas deles foram marcados aí por mudança de governo à força. Nós vamos ver que um fato novo na política boliviana é que aparentemente os golpes de Estado acabaram neste século. Nós vamos ver aí que hoje, falando em termos desses acontecimentos, como foi muito marcante durante o século XX, hoje nós observamos já uma diminuição significativa desses movimentos aí de golpes de Estado, né? Mas a história desses países foram marcados bastante por essas instabilidades. Né? Muito bem. O que é que a gente pode destacar aqui mais importante para vocês prestarem bem atenção e fechar essa avaliação é que, do mesmo modo que nós observamos lá na Venezuela algumas disputas territoriais, aqui também, com relação à própria Bolívia, nós vamos observar uma situação bem delicada com o próprio Chile, né? Porque a Bolívia ela reivindica a sua saída para o Oceano Pacífico, né? Porque na verdade nós tivemos aí uma perda de território com a Guerra do Pacífico, que foi uma guerra contra o Chile, e a Bolívia perdeu esse território que dava o acesso ao Oceano Pacífico, né? E isso
fragiliza muito a economia boliviana, porque a falta de saída marítima ela dificulta o comércio externo, pois a navegação é o meio de transporte mais barato e eficaz para as trocas de mercadorias, né? Então é outro detalhe importante. E também nós temos a Bolívia, né? Ou nós temos também a própria Colômbia, desculpa. A Colômbia também é um dos países também muito marcantes aí na América Latina, né? E também na América Andina, né? É considerada aí um dos países mais populosos dessa parte do continente. E também nós vamos ter um país que apresenta uma diversidade de características econômicas, né? Nós temos aí uma variedade de produtos que são exportados, desde a produção de petróleo, café, o carvão, esmeraldas, ouro, níquel, açúcar. Praticamente mais de 60% das exportações colombianas são matérias-primas ligadas à mineração, né? Isso é importante lembrar aí, viu, pessoal? Mais de 50%, ou seja, mais de 50%, chegando a atingir mais de 60%, e essas exportações bolivianas, elas são baseadas em matérias-primas de mineração, como o petróleo, o carvão e os minérios, né? E aí nós vamos ver também uma porcentagem significativa dos bens manufaturados e também agrícolas, né? Outra coisa também que nós vamos destacar é que a industrialização na Colômbia é muito frágil, né? Nós não temos um país de alto nível industrializado. E aí nós vamos ver aí que vem acontecendo nos últimos anos, né, uma expansão desses parques industriais, mas ainda é notório uma frágil industrialização ainda na própria Colômbia, né? Olha só, um fato marcante na Colômbia, pessoal, que é importante vocês se lembrarem, é que tanto a Colômbia e o México, eles constituem um exemplo da América Latina da expansão do narcotráfico, né, acompanhada pelo comércio de armas e incremento da violência. O narcotráfico ele se expande na região desde os anos 1970 com o cultivo de coca, com a produção da cocaína e com as máfias ou cartéis que controlam a circulação de drogas. A vida política na Colômbia é agitada há décadas, embora ultimamente ela venha passando por um período de relativa estabilidade. De modo geral, o governo é frágil diante de um poder militar dos traficantes, dos grupos guerrilheiros e dos paramilitares, né? E esses paramilitares eles são grupos considerados de extrema direita. Eles são pagos por empresas privadas ou públicas com o objetivo de combater os guerrilheiros, que costumam agir com violência contra camponeses, operários, intelectuais que manifestam alguma oposição ao próprio regime, né? Essa organização militar conhecida aí na Colômbia, nós temos aí uma sigla que eu acredito que vocês vão lembrar que é a FARC, né? Essa organização guerrilheira, ela era considerada de esquerda na época da Guerra Fria, pois dizia lutar pelo socialismo, mas seu aspecto político se perdeu e atualmente as forças estão mais envolvidas com narcotraficantes, sequestros de pessoas, disputas por controle de regiões, e as forças revolucionárias da Colômbia chegaram a controlar até há poucos anos cerca de um terço do território colombiano, formando um verdadeiro estado paralelo. Então, isso nós já falamos até mesmo com relação ao próprio Brasil, né, no estudo sobre a América Latina, em outro momento, de que o Brasil convive com um poder paralelo ao Estado, né, e não é diferente do que nós estamos aqui representando sobre a própria Colômbia. O que é esse poder paralelo? Na verdade, o poder paralelo é um poder de guerra, é um poder de hierarquia que surge em confronto ao Estado, porque, na verdade, não são pessoas do Estado, né? Ou seja, não são determinados ou, ao mesmo tempo, sobre a organização do próprio Estado, mas, assim, é uma organização paralela. Então, o narcotráfico, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, toda essa influência da formação de milícias dentro de algumas favelas, dentro de alguns bairros, essa dominação local dentro desses determinados espaços, forma um território submetido a um controle interno. Então, essa fragilidade aí do Estado, ele aumenta ainda mais a instabilidade e a violência, principalmente nas áreas urbanas, do qual nós estamos falando aqui na América Latina como um todo, né? E o caso da formação das guerrilhas é um caso bem específico, principalmente aí na própria Colômbia, certo? Nós vamos ver aí que tanto na Colômbia como também na América Latina, os índices de criminalidade eles são muito altos, né?
Nós temos aí índices que afetam diretamente o conforto da população, principalmente por movimentos que trazem para a população uma preocupação no sentido de sua própria condição de vida como ser humano, né? Então imagine só analisar a situação de pessoas, de colombianos que convivem em seu país em situações de influências, né, de milícias, né, de um poder paralelo impondo aí algumas determinadas decisões e regras que têm que serem aceitas sob medida de até mesmo retaliação ou algum tipo de problemas futuros que possam acontecer com a população local. Então, é uma situação muito preocupante e muito delicada analisar esse contexto aí desses países que convivem com essa instabilidade. Pois é. Então, analisar a América Latina, desse contexto desse livro, a gente finaliza por aqui, pessoal. Mas eu espero que vocês tenham compreendido um pouco dessa configuração histórica, natural, política, econômica, né, que compõe toda essa realidade da América Latina, e não deixe de fazer suas leituras, não deixem de revisar, de buscar sites e procurar informações complementares, certo? Mas a aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês aproveitem bem aí a análise e façam uma boa avaliação. Valeu? Aquele abraço para todos.